Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Michele e estamos aqui para a nossa aula número 15 de Ciências do terceiro ano. Estamos na unidade 16, as aves e o meio ambiente, né? Nós estamos trabalhando sobre as aves. Vamos para a nossa rotina. Pegue o seu material, sua apostila, o estojo, borracha, seu lápis. Rotina. Unidade 16, as aves e o meio ambiente. Página 232. Observar imagens da página 232. Vamos trabalhar as aves e as plantas. Páginas 232 e 233. Atividade 1, página 233. Aves que controlam pragas e parasitas. Página 234, a atividade 2, página 235, a nossa tarefinha, exercícios 1 e 2, da página 235. Vamos para a nossa aula? Página 232, as aves e o meio ambiente. Nós vimos nas nossas aulas que as aves têm diferentes hábitos alimentares, vimos um pouquinho sobre o bico de cada ave, né, que varia de acordo com o seu hábito alimentar. E agora, nestas aulas, você aprenderá e compreenderá que ao se alimentarem, muitas dessas aves colaboram com o meio ambiente. Sim, elas colaboram com o meio ambiente, com a preservação, né? Vamos ver como? Converse, nós não estamos podendo conversar com os coleguinhas, né? Presencial, mas podemos discutir o assunto com a mamãe, com o papai, com a vovó, com os irmãos, aí em casa. Vamos comentar como cada uma dessas aves está prestando serviços. Prestando serviços, professora? Sim, ao ser humano e ao meio ambiente. Vamos ver? Olha só. A coruja aqui, crianças, na página 232. Observe aí a imagem no material de vocês. A coruja é predadora de roedores. E aqui, ó, lembra que nós falamos sobre as aves insetívoras, que se alimentam de insetos? Olha só, elas controlam a população de insetos, para que não tenham muitos insetos, né? E podem prejudicar de alguma forma o ser humano. Então, as aves colaboram. Temos também algumas aves frugívoras, que se alimentam de frutas. Elas espalham estas sementes pelo meio ambiente. E através dessas sementinhas que elas espalham pelo meio ambiente, é onde surgem, né, novas árvores, e assim elas ajudam, né, a colaborar com a preservação do meio ambiente. Então vamos continuar. Na lista a seguir, conheça uma classificação de aves de acordo com o tipo de alimentação. Lembra que nós vimos na aula passada? As granívoras, que se alimentam de grãos e sementes. Frugívoras, que se alimentam de frutos. Insetívoras, que se alimentam de insetos. As nectarívoras, que se alimentam de néctar. Onívoras, que se alimentam de animais, sementes e frutos. Carnívoras, que se alimentam de animais. Necrófagas, que se alimentam de animais mortos. E as piscívoras, que se alimentam exclusivamente de peixes. Ok? Deu para relembrarmos. Agora, na página 232, nós vamos ver a relação entre as aves e as plantas. O que elas têm, né? Qual é a relação entre as aves e as plantas na natureza, professora? Vamos ver. Você já sabe que existem plantas que nascem a partir do desenvolvimento de sementes, né? Lembra da experiência do feijão? Quem é que já não fez a experiência do feijão ou não conhece, né? Alguém que tenha feito. Elas nascem, desenvolvem-se de sementes em um processo chamado germinação. Tem até aqui a imagem, né, ó, da germinação do feijão, o processo de crescimento, né, e germinação do feijão. Muitas sementes germinam próximas
a planta mãe, tá? Outras, no entanto, germinam longe da planta mãe, pois são levadas ou pelo vento, ou pela água, ou até pelo homem, ou até pelos animais, são levadas para os outros lugares, tá? As sementinhas. Continuando, página 233. Vamos ver alguns exemplos de como as sementes podem se deslocar pelo ambiente, tá? Olha aqui na primeira imagem, crianças. As sementes mais leves, como as do dente de leão, elas são transportadas, elas são levadas pelo vento, tá? E aí germinam em outros lugares. Algumas sementes podem viajar pela água e se desenvolverem em uma planta bem longe da sua origem, como esse coco. Olha que interessante essa imagem, esse processo de germinação, crianças, que poderá chegar a uma praia, né, bem distante e germinar. Olha que legal. Agora vamos ver a participação das aves frugívoras. Isto. As aves frugívoras, crianças, por exemplo, elas são atraídas pelo cheiro e pela cor dos frutos, tá? Das palmeiras. No estômago das aves, algumas sementes não são digeridas. Então, lá no estômago, dentro da barriguinha da ave, pode ser que algumas sementinhas não sejam digeridas. E o que acontece com essas sementinhas? Olha lá. Elas não são digeridas e saem junto com as suas fezes, tá? Então, a ave, ao ela fazer lá as fezes dela, junto vai sair as sementinhas, tá? Que não foram digeridas pelo seu estômago. Então, as que germinarem darão origem a novas plantas. Então, essas sementinhas que não foram digeridas pelo estômago da ave, vai cair lá no chão, né, na terra, junto com as fezes da ave. E aí essa sementinha, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e vai dar origem a uma nova plantinha. É assim que as aves frugívoras contribuem para o meio ambiente. Muitas árvores nascem através deste processo. Você sabia? Página 233. Vamos para a atividade 1. As ilustrações mostram como uma ave frugívora espalha as sementes no ambiente. Então, isso que nós comentamos, olha, observem as imagens. Observe com atenção cada uma destas etapas, né, neste processo. Olha só. A primeira etapa, o que você acha que está acontecendo? A ave está se alimentando da frutinha. Na segunda etapa, ó, é o processo onde a frutinha está fazendo, né, parte do processo de digestão desta ave. E na terceira etapa, olha lá, ó, a ave, né, foi defecar, colocar as fezes dela aqui na terra, no ambiente, e ali junto vai ir o quê? Algumas sementinhas, professora, sim. E aí vai germinar, dando origem a uma nova planta. Olha que interessante. Então, escreva no seu caderno como as sementes de plantas podem ser espalhadas em outros ambientes. Escrevam no caderninho, tá, criança? Coloquem lá a página 233 da apostila e o seu nome. Vamos lá, uma resposta do caderninho. Primeira etapa, é a resposta da página 233. Na primeira etapa, as aves são atraídas pela cor e pelo cheiro do fruto. Elas são atraídas. Aí elas se alimentam deste fruto, né? Segunda etapa, após comer, a ave voa para outros lugares. Ela vai voar, né? E na terceira etapa, ao defecar, as sementes saem junto com as fezes e poderão germinar. Então, é esta a contribuição que as aves têm para o meio ambiente.
Elas são atraídas pelo cheiro e pela cor do fruto. Aí elas vão lá, se alimentam do frutinho, vai fazer digestão. O que não deu para fazer digestão, ao ir defecar, pode sair algumas sementinhas em suas fezes, né? Que ao cair na terra, no solo, poderá dar origem a uma nova planta, a uma nova árvore. Olha que interessante. Então, depois você pode escrever cada uma desta etapa no seu caderno, tá? Exercício número 2. Vou voltar aqui nele. É onde vocês vão escrever, tá? Como as sementes de plantas podem ser espalhadas. Também está dentro do mesmo assunto, tá, crianças? Agora vamos lá. Como? As sementes de plantas podem ser espalhadas em outros ambientes. Ao serem transportadas, lembra da florzinha lá que foi as mais leves, conseguem ser transportadas pelo vento. Ah, é só pelo vento, professora? Não, pela água, tá? Pelo homem também, tá? E por outros animais. Então, aqui são as etapas, né, que as aves contribuem para o meio ambiente. E aqui, como que essas plantas podem, né, ser espalhadas, como as sementes das plantas podem ser espalhadas. Então, voltando, podem ser transportadas pelo vento, pela água, pelo homem e por outros animais, tá? Depois vocês podem fazer com calma, assistir a videoaula novamente. Página 234. Aves que controlam pragas e parasitas. As aves também controlam as pragas e os parasitas, crianças. As aves insetívoras, que são as aves que se alimentam de insetos. Muito bem. Elas também dão uma grande contribuição ao meio ambiente. Elas ajudam sim. Quando se alimentam de insetos e outros pequenos animais. O que elas estão fazendo quando essas aves se alimentam de insetos e pequenos animais? Elas fazem o controle daqueles animais, para que não se tenham muitos insetos, tá? Ou muitos roedores, por exemplo, tá? Elas controlam o tamanho das suas populações. Isso porque, por exemplo, formigas, moscas varejeiras, até os marimbondos, as lagartas, lesmas, caracóis e cupins atingem um número elevado, tá? E podem se tornar pragas. O que são pragas, crianças? Eles podem crescer em grande número, que podem até acabar destruindo florestas e destruindo plantações, tá? Por exemplo, os gafanhotos, quando eles atingem as plantações, eles podem até destruir as plantações praticamente inteiras, tá? Quando a população deles é muito grande, eles acabam destruindo as plantações. Então, por isso que é importante ter esse controle de população. População aqui que eu estou me referindo aos animais, né? O controle de pragas como os gafanhotos, as formigas, os marimbondos, tá? E as aves nos ajudam neste controle, porque elas se alimentam, tá? Desses pequenos animais. Entenderam? Aqui na imagem, olha, nós temos o gafanhoto, tá? Nós temos aqui as lesmas e eles podem prejudicar as plantações sim, tá, crianças? Aí você pode falar, ah, mas é um inseto tão pequenininho, pode causar um dano tão grande como uma plantação inteira, né? Um dano na horta tão grande. Sim, crianças, podem, tá? Aqui, olha, eles devoram, as lesmas, por exemplo, podem devorar as folhas, podem devorar os caules, flores e raízes de plantas, tá? Então, por isso que é importante este controle. E quem que faz este controle? As aves. Olha que interessante. Vamos agora para a página 234. Há também, crianças, aves como a garça boieira, tá? O carcará, o anu preto e o gavião carrapateiro, que controlam a população de parasitas.
cartaz, tá? O que são parasitas, professora? São os organismos que se instalam no corpo de outro ser vivo, tá? Que nem o carrapato, por exemplo, ele precisa se instalar dentro de um corpo de um outro ser vivo, tá? Para se alimentar e para se manter vivo também, tá bom, crianças? Então, olha só, esses parasitas são organismos que se instalam no corpo de outro ser vivo, tá? Que nós chamamos de hospedeiro, tá? E pode prejudicar? Sim, pode prejudicar, pode trazer doenças, tá, crianças? Doenças que podem até levar à morte, ok? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Na página 234 do material de vocês. Os carrapatos, crianças, grudam na pele de várias espécies de animais. Sim, eles grudam na pele e se alimentam de sangue. Por isso que faz mal, tá? Pode trazer doenças. Aqui, por exemplo, olha, a antílope com muitos carrapatos no focinho e nas orelhas. Tadinha, olha, tá com muitos carrapatos. Aqui nesta outra imagem, a garça boieira se alimenta dos carrapatos que sugam o sangue dos animais, livrando-os desse incômodo. Então, aqui, ó, essa garça, ela está se alimentando, tá? Dos carrapatinhos que estão aqui, ó, em cima do animal, tá? E ela tá, né, livrando este animal de um incômodo muito grande, que são esses bichinhos, né, esses parasitas no corpo dele. Ok? Então, as aves também ajudam no controle destes parasitas. Ok? Então, vamos lá, continuando. Página 235. Então, vamos para a página 235. A atividade 2. Vamos ler comigo esta informação? Vamos lá. Leia a informação a seguir. A maioria das espécies de corujas é especialista na captura de roedores. O que é especialista na captura de roedores? Elas são muito boas em capturar os pequenos, né, roedores, os ratinhos, por exemplo. Estima-se que no período de 1 ano, olha só, o período de 1 ano, um casal de coruja, da coruja suindara, consuma entre, olha a quantidade, 1.720, 3.700 ratos. É um grande número, professora? Sim, é um casal, hein? E entre 2.660 e 5.800 insetos. Então, também são muitos insetos, né? Então, vamos lá, vou ler de novo essa informação. A maioria das espécies de corujas é especialista na captura de roedores. Estima-se que no período de 1 ano, um casal de coruja suindara consuma entre 1.720 e 3.700 ratos e entre 2.660 e 5.800 insetos. Agora, a partir do que você leu, né, desta informação, assinale a alternativa correta. Qual que está certa? Vamos ler todas antes de assinalar? A primeira. As corujas desequilibram a natureza, pois se alimentam de muitos roedores e insetos. Elas causam esse desequilíbrio? Vamos ver. Os insetos e roedores tornam-se pragas quando em pequena quantidade, quando os insetos e roedores são em pequenas quantidades, eles se tornam pragas. Terceira, algumas corujas colaboram com os agricultores, controlando diversas pragas que se alimentam das plantações. Qual você acha que é a alternativa correta? A primeira, a segunda ou a terceira? Ah, você já sabe, né? É a terceira que fala que algumas corujas
colaboram com os agricultores, elas acabam até ajudando, né? Controlando diversas pragas que iriam se alimentar do que ele plantou, se alimentar das plantações. Ok? Assinalou? Nós vamos, criança, para a nossa tarefinha, tá? Vocês vão fazer os exercícios 1 e 2 da página 235, tá, crianças? Este em casa. Exercício 1. As fotos abaixo representam as diferentes maneiras pelas quais as sementes são transportadas na natureza. Isso, olha as imagens. Escolha uma delas e escreva um pequeno texto no seu caderno, tá, crianças? Vamos escrever no caderninho, coloca a página lá da tarefinha 235 e o seu nome, para explicar como elas ocorrem. Então, vocês vão escolher uma dessas imagens aqui, ó, que está falando sobre as diferentes maneiras que nós falamos na aula de hoje, como as sementes podem ser transportadas para a natureza, né, para outro local. Lembra? Nós falamos das aves, nós falamos que elas podem ser transportadas pela água, pela ação do homem, pelo vento, tá? Você vai escolher uma dessas figuras. Releia novamente o texto, os trechos da apostila que está falando na apostila e vocês vão escrever, tá? Voltando aqui, corrigindo, crianças, perdão. Vocês vão escolher duas, tá? Vocês vão escolher duas dessas imagens e escrever um pequeno textinho, tá? E o conteúdo do textinho está na nossa apostila. E nós também falamos agora, comentamos bastante sobre esse assunto na videoaula, ok? Entenderam? Então escreva no caderninho. Escolhe a figurinha e a imagem, né? E escreva como que essas sementes podem ser transportadas na natureza. Exercício número 2. Existe um provérbio que diz: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Explique no seu caderno por que, do ponto de vista de preservação do ambiente, esse provérbio não é adequado. Você acha adequado manter o pássaro preso? Será que é adequado? Nós acabamos de estudar que as aves, elas contribuem e contribuem muito para a preservação, né, do meio ambiente, conservação. Elas ajudam até, inclusive, né, na germinação de novas plantas, de novas árvores. Nós acabamos de ver isso. Será que este provérbio está correto? Nós poderíamos afirmar que sim. Será? Olha só. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Será que o lugar dos pássaros, das aves, é em gaiolas? Presos? Não, né? O animal é para estar no seu ambiente, no seu habitat natural, porque ele faz parte da natureza, ele de alguma forma contribui com o meio ambiente e contribui com a natureza. Então, devemos analisar esse provérbio aí com calma, né? Ver certinho essa fala deste provérbio. O lugar do pássaro, da ave, é onde? É na natureza, é voando livremente, se reproduzindo livremente para não entrar em extinção, tá? Devido a pessoas acharem que pássaros são animais de estimação, nós estamos tendo várias espécies correndo risco de extinção, correndo risco de desaparecerem da natureza, porque o lugar dos pássaros, das aves, de todos os animais são livres, né, no seu habitat natural, ok? Entenderam a tarefinha? Exercícios 1 e 2 da página 235. Vamos para o nosso roteiro da aula.
Vocês vão assistir a videoaula com calma, façam as atividades, respondam os exercícios, façam a tarefinha, que é os exercícios 1 e 2 da página 235. Vocês vão responder no caderno de vocês, tá, crianças? A tarefinha. Não há espaço para responder na apostila. Escreva no caderninho, coloque a página e o seu nome, ok? Tire uma foto, envie para a sua professora e qualquer dúvida, ela irá lhe ajudar. Muito obrigada pela aula, até a próxima, tchau!